Olá pessoal, vamos com mais uma videoaula para www.softwarequalidade.blogspot.com. Essa videoaula aqui é uma continuação da nossa videoaula de calculadoras. Nessa videoaula aqui nós vamos aprender um pouco mais sobre cálculos dentro do VB e alguns conceitos de variáveis. Vamos lá, vamos ver. Eu vou aqui abrir um projetinho, tá? Que eu já tinha montado anteriormente. Bom, aqui o que é? Eu adicionei assim, peguei um form e adicionei 3 texts, tá? Adicionei um botão, adicionei labels, tá? Dizendo o que significa cada um. Adicionei labels onde vão ser jogados valores, tá? E era isso, tá? Vou mostrar para vocês aqui também umas propriedades bem simples. A propriedade outsize e a propriedade fonte, tá? Que a gente configura a fonte das labels. Bom, vamos fazer assim, ó. Eu vou selecionar aqui esse e esses dois, tá? Eu vou vir aqui na propriedade outsize e vou botar true. O que acontece, ó? Vocês viram que eles diminuíram. Então ele toma um formato adequado, ele não fica tão grande nem tão pequeno, ele fica no tamanho que ele tem que ser. Isso aí melhora no layout melhora no visual do programa, né? Bom, vamos ao que interessa. Aqui, por exemplo, eu peguei um text, tá, e renomeei ele. Nós vamos fazer uma calculadora de Bhaskara, a fórmula de Bhaskara, que todo mundo aprende no colégio, né? Vou mostrar pro pessoal aqui que é esquecido, não lembra a fórmula de Bhaskara, é isso aqui, ó. Bom, menos b igual a mais ou menos raiz de delta. E o delta significa isso aqui, b ao quadrado, menos 4, vezes a, vezes c. Essa aqui é a fórmula de Bhaskara. Tudo isso sobre 2, né? 2 vezes a. Vamos lá então. Eu renomeei esses texts aqui que eu vou usar na programação, tá? Esse aqui, deixa eu selecionar ele. Esse aqui é o TXTA, olha o nome dele, TXTA. Esse é o TXTB e esse outro aqui é o TXTC, tá? Na fórmula de Bhaskara, eu tenho um x1 e um x2, tá? Que são dois resultados que ela me retorna. Então eu vou usar essas duas labels aqui para demonstrar o resultado, tá? Eu renomeei as labels. Essa label aqui, ó, se chama label x1 e essa outra aqui é label x2, tá? Vamos para a programação. Eu vou programar dentro do botão calcular. 2 cliques, tá? Vamos lá. Aqui está o meu código. Eu vou mostrar para vocês um conceito aqui de variável, tá? Que o que é uma variável? A variável ela é como se fosse serve para armazenar dados. Então, tudo que a gente digitar a gente pode armazenar dentro de uma variável e utilizar para fazer outras operações. Tá? Vamos explicando e vocês vão entender melhor. Eu vou fazer uma outra videoaula que eu vou explicar um pouco mais a fundo as variáveis para ficar mais claro para vocês, tá? Vamos ver aqui. Eu estou declarando uma variável. Para mim declarar a variável eu tenho que digitar din, que é o prefixo de dinâmica, porque ela altera os valores, ela é dinâmica. Tá? Din a, b e c, as, que significa como, integer, que é inteiro, são números inteiros, tá? Eu declarei essas três variáveis, a variável a variável b e a variável c, que vão receber os valores correspondentes aqui na tela, ó. A, b e c, tá? O que mais? Aqui também, ó, eu declarei o delta como uma variável inteira, tá? Nesse caso aqui, ela vai receber o valor de delta no cálculo, tá? Din delta, que é o nome da variável, as inteiro, tá? Aqui eu vou colocar a variável a, ela vai receber o valor do text do txt_a. Então tudo que eu digitar no text a vai aparecer dentro da variável a. Assim é com b e com c, ó. O text b e o text c, tá? Beleza? A minha variável delta, ela vai receber esse valor aqui, ó. Eu estou colocando o prefixo val, que eu vou fazer um cálculo, tá? Abro parênteses para colocar o valor dentro do val. E aí o que eu faço? B, que é a nossa variável b, elevado, esse chapéuzinho, o acento do chapéu aqui, ele significa elevado. E depois eu boto a potência que eu quero elevar. Por exemplo, se eu quisesse elevar o cubo aqui, eu colocaria 3.
Mas como eu estou fazendo a fórmula de Bhaskara e é elevado ao quadrado, eu boto 2. Então aqui é b elevado ao quadrado, tá? Que é o que está na nossa fórmula aqui, ó. Aqui, b ao quadrado, tá? Esse aqui é o nosso b ao quadrado. Vamos aqui, menos 4 vezes, o asterisco representa vezes, a vezes c, que é a nossa fórmula de Bhaskara, ó. Menos 4 vezes a vezes c. Beleza? Esse aqui é o nosso delta, tá? Aí, o que eu fiz? Eu coloquei aqui entre parênteses esse cálculo primeiro, tá? Coloquei ele entre parênteses, porque tudo que está entre parênteses ele faz primeiro. Assim como é na matemática normal. Então, ele vai fazer esse cálculo primeiro, depois ele vai fazer esse outro que está entre parênteses, tá? Depois ele vai fazer esse aqui, esse parênteses diminuído desse outro. Aí ele vai usar o sinal de menos que está aqui no meio, tá? Bom, fiz o delta, tá? Já tenho o resultado do meu delta. Depois que eu calculei o meu delta, eu quero terminar minha fórmula de Bhaskara. Então vamos aqui, ó. Peguei a label x1, tá? Ponto caption, que é a propriedade que a gente enxerga o caption da label x1, tá? E coloquei meu cálculo aqui em si, ó. Eu peguei o b, tá? Vezes menos 1. Para que isso? Para fazer o menos b, que é o que está aqui, ó. Menos b. Então eu peguei menos b e coloquei aqui, tá? Menos o delta. Mas não é só o delta, né? É a raiz de delta. Então, esse prefixo SQR aqui, ele significa raiz. Então, ele vai pegar o resultado do delta e vai fazer a raiz. Depois ele vai pegar e vai dividir tudo isso por 2 vezes a, que é a nossa variável lá, tá? Aqui eu botei um mais e um menos. Por quê? Porque ele retorna um valor negativo e um positivo. Como vocês podem ver aqui na fórmula, ó. É mais ou menos, ó. Então ele sempre retorna um valor positivo e um valor negativo, tá? Vamos fazer assim, ó. Tá, vou explicar isso aqui também, ó. Eu usei um comando chamado if. O que significa if? No inglês o if significa se. E aqui eu usei o then. Then significa então. Então o if sempre é acompanhado do then. Então olha só. If, then, else. Else significa se não, tá? E aqui eu usei um end if. Vamos explicar melhor. Aqui, ó. If se delta, tá? Que é o nosso delta aqui, for menor que zero, então ele exibe uma message box. O delta é negativo. Esse vai ser o texto, tá? VB Information, que é um ícone, vocês vão ver na tela, eu vou mostrar para vocês. E aqui é o título da message box que vai aparecer. O título da message box vai ser o software qualidade, tá? Se ele não for menor que zero, então ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai fazer o cálculo e vai jogar o cálculo para nós. E aí eu finalizo o comando com end if, tá? Eu vou mostrar para vocês um conceito de depuração, tá? Olha só, eu dando um clique aqui do lado, ó, de private sub command, ó, ficou em vermelho. O que é isso? É um breakpoint. Os breakpoints servem para a gente depurar o código. Vou mostrar para vocês para ficar mais claro, tá? Ó, vou vir aqui e vou rodar, tá? Rodei o programinha, tá aqui. Eu vou pegar aqui uns valores para vocês verem, que eu já tinha anotado aqui, ó, menos 1, o 4 e o menos 4, tá? Eu vou jogar aqui na tela. Menos 1, 4 e o menos 4, tá? Olha só, no momento que eu clicar em calcular, ele me jogou para o breakpoint, parou aqui, tá? Parou onde eu tinha deixado. Então vamos fazer assim, ó. Eu uso a tecla F8 para ir avançando. Então eu estou fazendo o processo manual do que a máquina faria. A máquina executa tudo isso automático em fração de segundos. A gente vai ver como é que funciona, tá? Olha só. Ele passou pelos DIN, tá? Ele declarou as variáveis e agora ele vai começar a jogar os valores, ó. Por exemplo, aqui quando eu boto o mouse em cima do A, ele escreve A igual a empty. O que significa empty? Empty é vazio, porque ele não recebeu valor nenhum. A partir do momento que eu passar,
é provável que ele esteja o valor do primeiro que eu digitei lá, que é menos 1. Então provavelmente meu A vai estar valendo menos 1 se tudo estiver certo. Ó. A igual a menos 1. O B vai valer, está valendo empty, então ele vai valer aqui agora, ele vai valer 4. E o C provavelmente vai valer menos 4. Tá? Eu joguei para dentro os valores que estavam lá no meus text. Então cada uma dessas representa um valor. Meu delta está com o valor 0 ainda, porque ele não tem nada. O que ele vai fazer aqui? Ó? Ele vai pegar o B, que é 4, e vai levar ao quadrado. E aqui ele vai fazer o A, que é o menos 1, vezes o C, que é menos 4, vezes 4. Aí ele vai pegar esses dois resultados e vai diminuir um do outro. Isso aí vai ser o delta. Ó. Apertei F8 e avancei. O delta tem um valor de 0. Por quê? Porque ele diminuiu o que deu aqui, tá? Que aparentemente deu 16. E aqui também deve ter dado 16, né? Ele diminuiu um do outro, ó. Ele botou aqui pra mim b ao quadrado igual a 16. Aqui provavelmente também deu 16. Portanto, ele pegou o delta, ficou com o valor 0. Ó, aqui ele faz o teste. O delta que 0? Não, o delta não é menor que 0, ele é igual a 0. Então ele pode passar adiante, ó. Então ele vou dar um F8 e ele vai cair se não for, então ele faz isso aqui, ó. Ele vai pegar label 1 e vai fazer o cálculo. Fez o cálculo, vai pegar na outra e vai fazer o cálculo. Ó, ele pegou meu delta que era 16 naquela hora, né? Fez a raiz quadrada, depois ele pegou e fez essa multiplicação aqui, tá? Depois ele fez todo esse cálculo aqui, somou um com o outro. Depois que ele somou, aí sim ele fez a divisão, tá? Por isso que é importante cuidar os parênteses, porque se tu colocar os parênteses errado, ele faz primeiro uma operação e aí vai dar errado. Se eu não tivesse colocado os parênteses nos lugares certos, por exemplo, ele podia dividir primeiro e depois fazer raiz quadrada, ia ficar uma coisa, ia dar o resultado errado, tá? Apertei aqui F5, apareceu na tela. Ele me jogou que o x1 é 2 e o x2 é 2, que é o resultado dessa fórmula na fórmula de Bhaskara, né? Com esses números, a fórmula de Bhaskara resulta em 2. Tá? Vou botar 5 para o C e aqui eu vou botar 5 para o 1 também, tá? Calcular. Ó, caí no breakpoint, F8, 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 pá. Vamos ver o valor do meu delta, menos 84. Ó, delta é menor do que 0. Se delta for menor que 0, então message box, o delta é negativo, que vai ser o texto, VB Information é o ícone e o título vai ser software qualidade, tá? Dou um F8, ó a message na tela, ó. O delta é negativo. Aqui ele exibiu o título e esse aqui é o ícone, VB Information, tá? Eu dou um OK e ele fecha para mim. Vou deixar essa calculadora aqui disponível no site para o pessoal que quiser baixar e assistir junto com a videoaula, tá? Bom, espero que vocês tenham gostado e acessem lá o site www.softwarequalidade.blogspot.com. Eu vou estar postando sempre videoaulas novas e conteúdos atualizados, beleza? Falou, é isso aí.